Fala pessoal, voltando no segundo dia do VTEX Day 2025 e agora a gente vai falar sobre integração. Parece chato, mas eu vou contar para vocês que sem isso nada funciona, né? A gente pode pensar em IA, a gente pode pensar em um monte de tecnologia, mas se os negócios não se conversam, é difícil extrair valor. E a gente está aqui com o Sérgio, CEO da Sysmiddle, que a gente tem uma parceria longa aqui com o CRM Bônus, e um dos nossos fundadores e CTO, Edu Vieira, onde a gente vai falar um pouquinho da importância da integração de dados e de conseguir trabalhar isso de forma eficiente. Eu lembro que lá em 2018, quando eu fundei a Zyper, a gente ficou praticamente uns 6 meses para integrar na Lynx. Cara, era um grande desafio, né? A gente falava, nossa, parece tão simples, né? A gente só precisa ler o estoque, ler a base de clientes para a gente conseguir montar, né? Parece um negócio trivial. Mas quando você entra, né, na prática, dentro desses RPs, dessas soluções que são super robustas, existem N entraves, né? E depois uma marca tem uma personalização, a outra faz outra coisa. Então é um grande desafio. E a Sysmiddle vem nesse mercado apoiando empresas de tecnologia e varejistas também a destravar o potencial dessas integrações. Perfeito aí. Agradeço o convite de vocês para estar participando aqui desse podcast. Então, apresentando a Sysmiddle, quem não conhece, né? Eu sou Sérgio, sou CEO e fundador da Sysmiddle, então tenho um background técnico e sempre fui da área de integrações. E em cima dessa dor que eu tinha como desenvolvedor, como funcionário, foi onde surgiu a ideia da Sysmiddle lá em 2014, onde em 2015 a gente iniciou essa jornada, né? Então, o nosso objetivo realmente é apoiar empresas de tecnologia, assim como vocês, que dependem de integração para poder escalar, a vender mais a partir das integrações. Então, integração, como você falou, é só buscar um dado ali e um dado aqui. Porém, cada sistema, cada plataforma trabalha de um jeito. E se você não tiver know-how nisso, você fica batendo cabeça e realmente não consegue sair do outro lado. Fora a sustentação, né, que é um grande desafio. A gente percebia também que um dos desafios que a gente tinha era, beleza, integrei lá com a Lynx, semana que vem eles rodam uma mudança no banco, aquela integração que a gente tinha feito já precisa ser refeita. Então aqui eu acho que é um grande desafio de, ok, preciso integrar, mas quem vai garantir que aquilo vai se manter também, né? Então acho que o Du tem muito a compartilhar aqui, né? Claro, claro. E assim, a integração ela é a base, igual o Gus falou, para tudo, né? Então hoje, falando de IA, cara, o que seria IA sem os dados? Você consegue os dados via uma integração bem feita, robusta e que literalmente funciona. Quando você, né, iniciou falando, é uma parte chata, não. Porque a integração é o que gera valor. Eu acho que essa é um dos diferenciais. Se você trabalha em silos, infelizmente, você não consegue gerar o valor, né? Eu coloco que às vezes a gente negligencia, né, como gestor, muitas vezes, que não tem esse papel técnico, né, de cara, é só conectar ali, só junta aqui, né, e parece que é simples, mas na verdade é core, né? Então, a gente recentemente fez um podcast, eu e o Edu, onde a gente falou um pouco, né, cara, os últimos 2 anos da CRM Bônus, a gente trabalhou na organização dos dados, né, para a gente conseguir construir o que a gente está construindo agora. Então aqui, né, para quem está ouvindo a gente e principalmente para quem trabalha com e-commerce e está olhando o caminho principalmente de omnichannel, né, para que você consiga extrair valor, né, e consiga pegar um cliente, né, que quer comprar no seu digital, retirar em loja, né, depois você quer entender os dados desse comportamento on e off desse consumidor. Isso só existe pelas integrações. Perfeito, acho que, como o Edu falou, é essencial realmente ter esse trabalho de integração para poder unificar esses dados, em cima dos dados tomar decisões melhores, né? Então, o exemplo que você deu, Edu, de a IA sem dados não funciona, né? Eu acho que é interessante a gente linkar os resultados que a gente teve junto com vocês, principalmente, né? A gente já gravou um talk case falando de resultados, mas trazendo acho que um pouco de contexto para quem não conhece de integração e sabe realmente o impacto que isso pode causar, né? Quando a gente chegou aqui com vocês há aproximadamente 2 anos atrás, o tempo para se integrar um novo RP era de 120 dias, de 90 a 120 dias. E com esse nosso trabalho, a gente construindo junto com vocês, logo no primeiro ano, a gente conectou mais de 30 RPs, né, sistemas de gestão, RPs e e-commerce,
e hoje a gente reduz esse tempo para 4 dias de SLA de desenvolvimento interno Sysmiddle. Então a gente acaba sendo esse braço de integração de vocês para trazer escala no conectar mais RPs e vocês poderem vender mais e gerar mais resultado com os produtos de vocês, como também impactar o varejo de um modo geral, porque quanto mais dados a gente entregar para vocês, mais produtos surgem, ads, entre outros produtos. Então, realmente, o dado é o ouro atual já, né? Não é o vai ser o ouro, já é o ouro hoje em dia. Então, acho que tem essa questão de case que a gente tem muito relevante com vocês, parceiros aí de longa data. E como eu comentei no início, né, a gente apoia justamente empresas de tecnologia, mas também players que necessitam de fato se integrar. Então a gente tem cases com Marisol, Marco Polo, entre outros multinacionais e enterprises realmente, que precisam conectar o seu SAP, Proteus e os seus sistemas ali que existem de uma forma muito desordenada e precisam de um integrador para conectar todas essas pontas e fazer a coisa acontecer, né? Não, isso é muito legal porque assim, foi até um case aqui nosso, do começo da nossa parceria, né? Eu falei, Sérgio, a integração também é meu core. Como que eu vou estar dividindo isso, sendo que eu proteja, né? Quem me ouve, tudo, o Gus, eu sempre falo, cara, integração é o meu core. Exato, e eu sempre falava pro Edu, eu tinha bastante preocupação com esse modelo de parceria, porque eu também tenho muita crença do core, e eu falava, cara, como que a gente vai terceirizar uma coisa que, cara, é sensível para o nosso negócio? Como que eu vou depender de alguém? Então a gente relutou muito internamente para falar, cara, tudo bem, eu acho que existe alguém que é especializado e que vai entregar mais valor do que muitas vezes eu consegui ter um time alocado só para isso. Então eu acho que aqui tem um tema cultural também nos times de tecnologia e de varejo, que é entender, cara, beleza, aonde você vai entregar mais valor, né? Porque na Zipper e depois na CRM Bônus, a gente tinha muita gente só nesse tema. Só fazendo isso e é infinito. Batia né? a cabeça, né? E é infinito, porque como o Sérgio colocou, né? Cara, a gente precisa, hoje, dado, né? A gente atende mais de 3 mil marcas. Então você imagina a complexidade de cenários que a gente tem de RPs. A gente tem 3, 4 RPs. Toda vez que a gente fecha um novo negócio, a gente precisa revisitar aquilo ali, né? Eu acho que um ponto importante que vocês trouxeram aí em relação a isso é que hoje em dia existe cada vez mais soluções especialistas, então você precisa de fato ter uma integração. E eu acho que o que vem em relação à questão de terceirizar a parte de integração é você focar no teu core business. Vocês são muito bons em gerar ferramentas que vão fazer o varejo vender mais. Se vocês desvirtuarem o foco para fazer a integração, que apesar de ser vamos dizer assim, core, mas não é a especialidade de vocês. E eu digo assim, na minha trajetória empreendedora, eu acho que eu perdi muito tempo batendo cabeça nisso, né? Porque a gente tentar resolver uma coisa que é muito distante da nossa realidade de negócio, muitas vezes, né? E porque realmente, né? Integração exige muita técnica, né? E exige muito aprendizado de ETL, todas aquelas complexidades de transformar dado, de padronizar, para você conseguir diminuir de 60 dias para 10 dias, é todo um aprendizado que você construiu, né? Exato, e para mim esse é um dos principais, né? Não é a tecnologia por si, né? Igual a gente acho que comentou num outro bate-papo. Para mim é muito mais o conhecimento agregado à ferramenta. Então a gente batia a cabeça com algumas coisas que na hora que chegou pro nosso parceiro, que é a Sysmiddle, falou, não, isso é assim, 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 assado, faz isso, isso. Cara, só isso já encurtou 30 dias. Coisas que a gente não sabia. Que funcionava assim, funcionava assado, pra tal RP é uma coisa, aí você fala, bom, vou replicar isso pra todo mundo. Não, exato. E eu lembro disso, né? Mesmo dentro de um mesmo RP, a gente tem que ficar... Tem muita variação. Né? Variação. Então, aqui eu acho que é um valor super importante que a gente precisa do nosso lado de negócio, né? Não é só, não tem uma API, vai funcionar, né? Tem muito entre API e funcionar. Eu, Ale, enfim, o pessoal de negócio comercial, a gente sempre fala, não, cara, vai que é fácil. Tomem atenção, porque dá para perder ali 3, 4 meses, 5 meses de uma entrega de valor que você está imaginando por não ter feito de uma forma qualitativa e organizada isso, né? Eu acho que algo que o Edu trouxe ali, né, que acho que como que a gente contextualiza tudo isso, que eu acho que
basicamente, a gente se posiciona como um ecossistema de integração, porque a gente entende realmente que não é só vamos dizer assim, a gente tem a nossa tecnologia ou a gente tem o nosso know-how em integração. Então a gente tem os nossos 3 pilares, né? Que é realmente a nossa plataforma de integração, que orquestra esses dados e conecta os dados entre os sistemas. A gente tem uma metodologia de levantamento de escopo de projetos de integração. Então acho que o Edu que está na linha de frente realmente com integração, se você não mapear direito o que você tem que fazer, ou você nunca vai acabar, ou vai dar problema. E você vai descobrir isso no pior momento, que é na entrega. Exatamente. E o terceiro pilar que a gente tem, que é a nossa especialização nos negócios. Que eu acho que é muito do que o Ricardo Maciel, quando a gente fez o case com vocês, ele comentou, né? A gente realmente se especializou na necessidade no negócio CRM Bônus. E aí, juntando tecnologia, metodologia e um time dedicado para apoiar vocês, foi aí onde a gente gerou esse resultado todo, né? Boa. E se você tivesse ali do outro lado, né, ouvindo, sendo um gerente de e-commerce, um diretor de e-commerce, alguém que está olhando para o Omnichannel, né? O que você daria de conselho? Eu acho que o Edu também pode puxar aqui, para garantir que você consiga extrair valor desses dados nessa nova era do IA, né? Então, putz, tô perdido aqui, né? O cara chegou, às vezes está começando numa empresa nova, sem lojas, tem o e-commerce, tem aquela complexidade. Aonde você começaria a entender se a casa está organizada e se eu estou seguro para construir o meu castelo? Quer começar? Acho que assim, né? O primeiro passo, se eu sou gerente de um e-commerce, eu considero que dentro da empresa, da sociedade, deve ter alguém que entenda de tecnologia, minimamente, para poder realmente escolher as tecnologias que vão permear o negócio. E a partir disso, encontrar um parceiro que entenda de integração para conectar tudo isso. Porque se você tiver o VTEX, tiver a solução da CRM Bônus, tiver uma solução de PDV, e você não conseguir conectar esses dados, você tem que ficar monitorando ou manuseando a ferramenta de forma manual, você perde produtividade, você fica sujeito a erro manual, você perde o rastreamento do que está acontecendo. Então, na minha opinião, primeiro, se você quer ter um e-commerce, acho que é interessante ter alguém dentro da sociedade que entenda de tecnologia minimamente e tenha algum parceiro que vai te apoiar nisso. Então, mesmo que não seja uma empresa especialista, assim como a Sysmiddle, por exemplo, pelo menos o time da CRM Bônus para poder apoiar e nortear como que isso vai acontecer. Porque tecnologia descentralizado acaba difícil entregar valor, né? É difícil entregar valor. Então, eu vejo que esse é o norte que eu teria, né? Ter um parceiro, ter alguém do time de tecnologia ou ter um parceiro para poder apoiar nisso. Boa. Cara, eu acho, complementando, só que seria ter o parceiro certo para o tipo de integração que você quer construir. Eu acho que integração é muito amplo, tudo é integração. Se eu quiser conectar A com B é uma integração, mas se eu quiser pegar o pedido de um e-commerce e jogar, é um outro tipo de integração. Então, no mercado tem várias IPs, é um pouquinho mais técnico, mas que, cara, não gera o valor que você quer. Então, você vai se frustrar, você vai perder tempo. Então, para mim, é você sempre alinhar o seu objetivo com o parceiro certo e especialista no que ele faz, por meio da tecnologia. Eu acho que aí você trouxe um ponto bem importante. Você comentou do iPaaS, né? Então, acho que até trazendo um pouco de contexto, né? Por que a gente, Sysmiddle, se posiciona como quem apoia as empresas de tecnologia escalar? Por quê? Porque a gente tem um viés voltado para integrações mais complexas ou mesmo escaláveis. Então, a gente se posiciona assim. Porém, se você tem uma integração que é muito simples, quero conectar meu Google Calendar com o Gmail, existem várias ferramentas, como o Zapier, tem outras soluções de mercado que são plug and play que você vai conectar. Acho que essa é uma diferença, por isso que eu toquei nesse assunto, assim. Eu falei, cara, entenda o que você precisa. Eu acho que o time de negócio cada vez mais tem esse entendimento. Ele sabe muito bem o que quer. Talvez ele não sabe o como. E o como você precisa ter sempre uma pessoa junto com um parceiro estratégico para chegar nessa solução. Exato. E eu acho que é aqui também que cabe o gestor entender a hora de, cara, buscar, né, encontrar parceiros para fazer isso acontecer. Cara, eu acho que ficou bem claro aqui a importância. Queria que vocês dessem uma dica final, ou de site, ou algum lugar
que essas pessoas pudessem buscar, né, para recorrer um pouco dos problemas. Então, não sei se tem algum blog, algum livro, algum podcast, para a pessoa se manter atualizada nesse caminho de integrações e até gestão de dados e IA. Boa, acho que você fez um gancho bem interessante que eu ia deixar passar aqui. A gente tem um treinamento nosso e capacitação para quem quer se tornar especialista em integração. Então é o CIS Academy, tem no nosso website ali, ele é gratuito, então é só você fazer o cadastro que você vai ter acesso ali a desde entendimentos básicos de integração, a como que é a nossa metodologia de desenvolvimento, como que usa a nossa plataforma e várias boas práticas de mercado que realmente fazem total diferença para qualquer empresa, seja ela de tecnologia ou não. Ó, então pega lá, entra e pega o teu time de tecnologia, compartilha com o pessoal. Eu tenho certeza que isso pode agregar muito. Porque tem muito material disponível, mas direcional, né, para varejo, para você olhar para RPs, integrações que a gente está falando aqui. Com certeza essa certificação deve ajudar muito ao time. Eu acho que só para mim finalizar aqui, né, eu acho que o ponto que eu deixo, a mensagem agora para você que tem um e-commerce ou mesmo tem um time de tecnologia, é olhar para a integração como realmente um diferencial para o teu negócio. CRM Bônus se destacou, obviamente, porque a tecnologia deles é muito bom, o produto deles é muito bom, mas porque eles têm integrações. Eles chegaram antes, já foram conectando com todo mundo, então hoje eles são líderes justamente por esse movimento. Então, se você tem essa perspectiva de crescer, né, considera pensar a partir das integrações, para que isso realmente transforme o seu negócio e a integração passe a ser um diferencial. Porque a gente não só consegue, talvez, encurtar o tempo de desenvolvimento, que é algo extremamente importante, né? Então, de 120 para 4 é bem importante. Mas é olhar também o processo de já tem uma integração construída. Então, tem várias integrações já construídas. Essa ativação ser talvez por dentro da tua plataforma, assim como a gente está desenvolvendo junto com vocês, para que dentro do admin da CRM vocês consigam ativar de fato o plug and play. Então isso gera muito diferencial para os... Imagina, não tem mais que passar por um onboard de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não, é naquele momento. Pegou o token do cliente, a integração está ativa. Né? Finalizando, acho que com gancho, né? Eu acho que aqui a gente foi para uma integração realmente mais profunda, tudo. Tem uma coisa que é bom, acho que pelo público-alvo. Cara, estudem questões de automações, plataformas de automação. É uma certa forma de você entender a integração, que ali você já vai conseguir se familiarizar e conseguir ter autonomia. Não muito, obviamente, nesses plugs, assim, nesse nível, porque aí é um nível mais técnico mesmo, mas nesse outro nível que a gente falou, cara, eu quero automatizar e integrar o meu calendário, eu quero... Tipo o Zapier, né? Tipo um Zapier, eu acho que é super importante, porque cara, a pessoa estudem isso, dá pra minimamente ter já 1000 coisas integradas. Né? E fazer esse plug and play, a pessoa entender, pegar as tabelas, entender que dá para conciliar e montar gatilho a partir disso, eu acho que é uma curiosidade super rica que a pessoa aprende na prática e depois quando vai botar ali no dia a dia, ela vai conseguir gerar valor, né? Exatamente. Então, só quis fazer esse gancho entre a simplicidade de uma ferramenta que existe, Zapier, N8N, Maker, tem várias, com esse outro lado mais complexo, que um depende do outro. Você consegue gerar valor nas duas pontas. Boa. No final, é conseguir entregar valor para o negócio, né? Então, a integração, ela passa por tudo isso que a gente estava falando por aqui. Queria agradecer o Edu, o Sérgio, por compartilhar um pouquinho disso. Entrem lá no site da Sysmiddle, vejam a certificação, sigam o Sérgio no LinkedIn também. Eu sempre falo que hoje a gente está a uma mensagem, um WhatsApp, uma mensagem no LinkedIn de grandes oportunidades. Então, falem com o Edu também, a gente tem muita experiência para compartilhar, tanto de gestão de dados quanto IA. Então, busquem ele no LinkedIn, que pode ser que você consiga aí uma mentoria de graça desse time aqui de peso. Então, super obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Prazer. E valeu. Prazer. Continuem aí na nossa playlist, que tem muito conteúdo bacana direto aqui do VTEX Day 2025.